Fala aí galera, tudo bem? A aula de hoje vai ser sobre trust, cartel e holding. Acesse www.geografiaopinativa.com.br e continue com a gente. Beleza, na aula anterior a gente viu que o capitalismo ele se divide em fases. E a fase hoje em vigência é a fase do capitalismo monopolista ou capitalismo financeiro, beleza? Então, uma das principais características desse capitalismo é ser organizado por empresas, poucas empresas, que vão dominar setores muito amplos do mercado. Por isso é um capitalismo monopolista. Poucas empresas comandando um setor inteiro do mercado. Mas as coisas não vão ser assim tão simples, ok? Essas empresas elas não vão concorrer entre si livremente, como acontecia lá na fase anterior do capitalismo industrial ou concorrencial. Nessa fase do capitalismo, as empresas, essas poucas empresas, elas vão fazer acordos entre si para controlar o mercado, ok? E dentre dos principais mecanismos que vão existir nessa fase do capitalismo, a gente vai poder citar o trust, o cartel e as holdings. Beleza, vamos começar pelo trust. O que é um trust? Ele é bastante simples de entender. O trust ocorre quando a empresa A ela se funde com a empresa B e cria uma empresa C, ok? A empresa A e a empresa B vão abrir mão das suas autonomias para criar uma empresa C. Vão existir dois tipos principais de trusts, o trust horizontal e o trust vertical. O trust horizontal vai ser o mais comum, que vai ocorrer entre indústrias, entre empresas de um mesmo setor. Empresas grandes que dominam parcelas grandes do mercado vão se unir e criar uma terceira empresa. É o que aconteceu com um exemplo que eu já citei inclusive na aula anterior, com a Sadia e a Perdigão. Empresas de um mesmo setor se uniram, abriram mão das suas autonomias para criar a Brasil Foods, hoje a BRF. Agora, o trust vertical ele vai ocorrer com empresas de setores diferentes, mas esses setores vão estar ali na mesma cadeia produtiva. Como assim? Um trust muito interessante, que muita gente nem entende como um trust, é a Petrobras. Okay? A Petrobras ela vai estar lá na prospecção do petróleo no meio dos oceanos, por exemplo. Ela vai estar, ou estava antes, refinando esse petróleo e depois vai levar esse petróleo e distribuir para o consumidor através da rede de postos BR. Notem que uma mesma empresa ela vai estar desde a prospecção do petróleo, o refino do petróleo e a venda da gasolina. Ou seja, é uma empresa controlando todo setores diferentes, mas que participam de uma mesma cadeia produtiva. Muita gente, inclusive, não consegue entender como que o Estado ele pode criar um trust. Mas no sistema capitalista, gente, o Estado ele vai atuar criando empresas e essas empresas vão usar os mecanismos que as empresas privadas também usam, ok? Então a Petrobras ela pode sim ser considerada um trust. Uma coisa muito importante que a gente tem que salientar é que o trust não é considerado crime, ok? O que vai acontecer é que a maioria dos países vão ter leis regulatórias que vão impedir que uma só empresa controle uma parcela muito grande do mercado. Então, se a empresa A e a empresa B se unem e criam a empresa C, e essa empresa C controla praticamente todo o setor, todo o mercado daquele setor, automaticamente uma das duas empresas anteriores ia ter que ceder uma parte desse mercado para uma concorrente, ok? Então, o trust não é considerado crime, mas ele é regulado na maioria dos países. Agora, o cartel, diferentemente do trust, ele vai ser considerado crime na maioria dos países, inclusive aqui no Brasil. Mas o que é um cartel? Basicamente, o cartel ele é muito parecido com o trust, mas diferentemente do anterior, as empresas elas não vão abrir mão da sua autonomia. O que vai acontecer é uma coisa muito mais sutil. A empresa A e a empresa B vão fazer acordos, ok? E isso pode envolver muitas outras empresas, não apenas duas.
3, 4, 5, 6 ou mais, ok? São empresas que vão fazer acordos entre si de modo a que consigam combinar preços. Que é um exemplo muito marcante de cartel, que é um exemplo bastante clássico, inclusive, são os postos de gasolina. Às vezes, os postos de gasolina de uma mesma região começam a controlar os preços, ok? Assim, definindo o preço através de acordos, o preço da gasolina não fica suscetível às variações do mercado. Vão ser essas empresas, essas poucas empresas que vão definir. Um outro exemplo de cartel em nível internacional é a OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, que vai juntar aí países de várias regiões do mundo, como a Venezuela, o Irã. E esses países eles vão se reunir e vão definir um preço para o petróleo. Lá em 1979 foi uma reunião entre esses países que decidiu que o preço do petróleo iria ser elevado e causou a crise de 79, né, o famoso choque do petróleo. E como eu falei lá no início da explicação sobre cartel, o cartel é considerado crime na maioria dos países, mas a gente vê ele acontecer, por exemplo, aqui no Brasil, bastante vezes, com bastante frequência, porque apesar de ser considerado crime, não existe uma fiscalização muito ativa em cima deles. Agora, o último mecanismo que a gente vai trabalhar nessa aula vai ser a holding. O que é uma holding? Holding vai ser uma empresa, ok? Que ela na prática não vai produzir nada. Como assim? A empresa ela vai ter uma função, vai exercer uma função somente administrativa e vai controlar a maior parte das ações de várias outras empresas, essas sim que produzem alguma coisa. Não entendeu nada, né? Com os exemplos vai ficar muito mais fácil. Uma holding muito importante que a gente tem hoje no Brasil é a Ambev. A Ambev, na prática, ela não produz, mas ela vai ter marcas, ok, que vão produzir. Por exemplo, a Brahma, a Boêmia, a Skol, a Antártica. São cervejas muito consumidas do Brasil, certo? Quando uma pessoa vai no mercado, ela vê essas marcas e pensa que elas são concorrentes. Mas, na verdade, não são. Todas essas marcas, entre outras, vão estar sob o domínio de uma empresa só, a Ambev. Notem que a gente tem uma falsa sensação de concorrência, de escolha, mas na verdade a gente não tem. Independente da cerveja que a pessoa for comprar, ela vai estar dando lucro para uma mesma empresa. Um outro exemplo, quando você vai lá no mercado comprar salgadinho, você vai ter algumas opções. Ruffles, Doritos, Cheetos, Lay's, entre outros. Saiba que a maioria dessas marcas vão ser de uma só fábrica, de uma só empresa, aliás, que vai ser a PepsiCo. Então, independente de qual produto você comprar, você vai estar dando lucro para uma empresa, a holding PepsiCo. E a gente vai ter muitas holdings, tá? Muito maiores que essas que eu citei. A Coca-Cola é uma holding, a Mitsui, lá no Japão, a P&G, a Unilever, enfim, elas são proprietárias de várias marcas, mas na prática não produzem, apenas controlam a maior parte das ações de muitas empresas. Algo bastante típico de um capitalismo financeiro e monopolista. Então era isso, uma aula bastante curta, mas muito importante. Esses 3 conceitos caem bastante em prova de vestibular, Enem: trust, cartel e holding. Trust quando há a ocorrência de fusão de empresas. Cartel quando não ocorre fusão, mas ocorre acordos. E holding quando uma empresa passa a controlar a ação de as ações de várias outras, ok? Então é isso aí que eu tinha para explicar por hoje. Acesse nosso site, a gente tem um post sobre o assunto. Se você quer complementar aí seus estudos, não deixe de ler o nosso post. Acesse o nosso site, deixe seu like e se inscreva no canal. É isso aí.